Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Amante do Rei, da Emma Campion. Amante do Rei é um romance histórico medieval que se passa na Inglaterra durante o reinado do rei Eduardo III. Nesse livro nós vamos ter como protagonista a Alice Perrers. A Alice entrou para a história como sendo a grande amante do rei Eduardo III e ela teve uma série de brigas contra o parlamento durante a sua vida porque o parlamento a acusou de ter usado a sua influência sobre o rei para angariar terras, títulos e joias. A autora Emma Campion é uma estudiosa da vida da Alice Perrers e ela resolveu então recriar a vida dela, criar esse romance para tentar nos trazer uma nova visão sobre essa mulher. O livro começa em 1355, quando Alice tem 13 anos de idade, quase 14, e ela está sendo preparada para o seu casamento. Obviamente, esse é um momento em que essa ideia da infância ainda não está totalmente construída e uma menina de 13, 14 anos está já apta a contrair um matrimônio. A Alice foi preparada desde pequenininha para esse momento e ela vai acabar casando com um homem chamado Janin, escolhido pelos pais dela, que tem 20 anos a mais do que ela. Contrariando, a impossibilidade de um casamento desses dar certo, eles acabam sendo muito felizes, ela gosta muito do marido e ela acaba tendo uma filha. Só que ela vai descobrir após o casamento que o marido dela está envolvido com algumas intrigas da corte e isso vai acabar levando esse marido dela a ser assassinado. E aí nós entramos na segunda fase da vida da Alice, que é a fase que nós, digamos, mais conhecemos, que é o momento em que ela parte para a corte e vai conhecer o rei Eduardo III. Ela tem mais ou menos 17 anos e é na corte que ela vai conhecer o Eduardo III, que no fim das contas vai acabar tomando ela como amante. Importante lembrar que não existe negativa nesse momento. Mesmo se ela não quisesse, ela não pode dizer não ao rei. Um dos grandes trunfos desse livro é recriar o dia a dia de uma mulher da Idade Média vivendo dentro dessa corte, e a autora foi muito minuciosa nessa questão. Ela sempre deixa muito implícito que mesmo Alice vivendo dentro de uma corte, estando, digamos, entre pessoas importantes, ela não tem poder algum sobre a própria vida. A tutoria da vida dela está sempre nas mãos de um homem. Primeiro foi do pai, depois foi do primeiro marido e depois passou a ser do próprio rei. A despeito disso, ela consegue ainda fazer alguns negócios, ela consegue juntar várias terras, administrar algumas terras, porque ela quer que as filhas dela tenham alguma coisa, algum dote. Eu gostei muito desse livro, eu achei a história bastante interessante. Eu não conhecia quase nada sobre Alice antes de entrar nessa história. Eu só tive um pequeno probleminha com algumas coisas no ritmo do livro. Esse é um livro de mais de 500 páginas e basicamente 300 páginas dela contam essa vida pré-corte, dela vivendo com o Janin, a primeira filha e etc. E essa era a parte menos interessante da vida dela e foi a que mais durou ao longo da história. O meu problema de narrativa em relação a esse livro, ele se deu referente à escolha da autora, da personalidade que ela deu para Alice. Quando um autor resolve recriar a vida de um personagem do qual nós sabemos muito pouco, esse autor tem toda a liberdade de criar e inventar a personalidade que ele quiser para essa pessoa. Nesse caso, a Emma escolheu criar uma Alice um pouco ingênua, muito doce, meio desligada de algumas coisas que estavam acontecendo ao redor dela. E eu tive muita dificuldade de acreditar que uma mulher que era amante da pessoa mais importante da Inglaterra e que viveu na corte durante 15 anos seria sempre tão alheia a todos os assuntos que a rodeavam. A Alice viveu durante um dos momentos mais conturbados da história da Inglaterra, que é o momento pré-Guerra das Rosas, tem as guerras contra a França, tem a peste negra acontecendo, e a autora escolheu minimizar esses eventos e fazer com que a Alice não tivesse muito conhecimento das coisas. Esses assuntos aparecem aqui e acolá durante a história, mas na maioria das vezes a Alice só descobre as coisas quando pessoas de fora vêm e contam pra ela. Ela nunca sabe de nenhuma intriga política, ela nunca sabe se o nome dela tá sendo bem falado ou mal, ela descobre sempre pelos outros. E eu tive uma grande dificuldade em realmente acreditar que uma mulher que estava dormindo com o rei não soubesse das coisas que estavam acontecendo ao redor dela. Mas isso, obviamente, foi uma questão pessoal, foi uma leitura que a autora fez e que eu achei um pouco estranha, mas que não minimiza de forma alguma o trabalho incrível que ela fez de reconstituição histórica desse livro. É nítido o amor que a autora sente pela Alice Perrers, pela personagem, pela reconstrução da vida dela. A maneira como ela reconstrói o dia a dia de uma mulher que viveria na corte também é extremamente interessante. E ela costurou realidade e ficção de uma forma muito concreta, porque em vários momentos eu tive dificuldade em descobrir se o que ela estava falando era verdade ou era invenção dela.
Em suma, esse aqui é um bom livro, muitíssimo bem escrito e muito detalhista. Eu indico esse livro só para quem gosta de romances históricos que aconteçam realmente mais devagar, com mais detalhes. Se você tá procurando um romance histórico com muita ação, provavelmente não vai ser esse. Então é isso, pessoal. Eu gostei do livro, achei bacana. Como eu falei, eu só tive ali um probleminha com escolha de enredo, mas isso não é uma questão que eu acho que vai atrapalhar a leitura de todo mundo. Eu indico ele como romance histórico, como reconstrução histórica. Eu acho que ele é muitíssimo competente. E eu vou deixar link pro livro aqui embaixo no box de descrição para vocês darem uma olhadinha e conhecerem. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.